Olá, tudo bem? Jaqueline por aqui para continuarmos descobrindo Lucas. Estamos aos domingos estudando o livro de Lucas como família, porque queremos ser transformados pela palavra de Deus, cada dia mais parecidos com Jesus e cheios do Espírito Santo. No comecinho da semana falamos sobre o início do livro, do capítulo de Lucas, falando sobre onde temos investido a nossa vida, o nosso tempo. A gente está olhando para esse mundo e para a conta bancária ou a gente está passando tempo com Deus? Eu quero continuar Lucas 12, lá no versículo 22, onde Jesus, pelo menos na minha Bíblia, diz sobre as preocupações. Lucas 12, 22 diz assim: a seguir, Jesus se dirigiu aos discípulos, de novo, olha lá, ele olhando para aqueles em quem estava ensinando. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão e comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que alimento e o corpo mais do que as roupas. Jesus está falando que a gente não deve trabalhar? Lógico que não. Jesus está falando que a gente não deve ter uma reserva de emergência? Lógico que não. O que Jesus está dizendo é não se preocupem. Não vai perder o sono. Não vai gastar sua vida com isso, com as coisas terrenas. Porque versículo 24 ele diz: observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Lucas 12, 28, ele fala: ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão de comer, não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é que se preocupam com essas coisas, mas o Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Busquem antes de tudo o seu reino e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmolas. Façam vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí também estará o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Qual é aquela uma coisa que você tem gastado a sua vida? Que você tem se empenhado? O que é aquilo que você pensa o tempo inteiro? Você pensa o tempo inteiro na sua conta bancária? Ou você está preocupado em passar tempo com Deus? Quais foram as suas metas? Nós estamos aqui no começo de 2025. Talvez você esteja vendo esse vídeo depois, mas o que você colocou de meta para esse ano? É emagrecer? É ficar forte? É ficar rico? Ou é ser mais parecido com Jesus? Ou é ter tempo com Deus, estar na presença de Deus? Aonde está o seu tesouro? E é muito interessante porque quando a gente volta lá para o versículo 29, que ele fala para não ficar preocupados, nós sabemos que muitas pessoas ao nosso redor estão ansiosas, estão depressivas, preocupadas demais com o futuro ou remoendo o passado. E a gente sabe que em muitos casos a gente precisa de medicamento, precisa de médicos, mas muitas vezes o princípio disso às vezes pode ser tratado buscando o reino de Deus. Tá aí com a sua cabeça martelando uma preocupação? Leia a Bíblia em voz alta, porque aí você vai precisar envolver mais coisa do seu cérebro e aí você vai obrigatoriamente deixar de se preocupar com alguma coisa por aquele instante. Vai cantar uma música em voz alta, vai conversar com Deus em voz alta. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E aí a gente continua lá em Lucas 12, 35. Estejam preparados, com o corpo cingidos e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier bater. Bem-aventurado ou felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier,
vai encontrar vigilantes. Em verdade lhe digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada. Bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? E o Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para dar-lhe sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade digo-lhes que lhe confiará todos os seus bens. Você está se preparando para a volta de Jesus? Está investindo o seu tempo em ser uma pessoa mais parecida com Jesus, conhecer a sua Bíblia? Ou está esperando ficar velhinho para daí arrumar as coisas, pedir perdão dos pecados e estar pronto para Jesus? Como você tem se preparado? Acabamos de falar que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e agora Jesus fala sobre se preparar. A gente estudou algumas semanas atrás que o momento é agora, não é para a gente pensar nisso lá no futuro. E Jesus vem e volta: busquem em primeiro lugar, se preparem. Nós cristãos precisamos nos preparar. Ler a Bíblia faz parte da nossa vida como cristãos para conhecermos, estarmos prontos como servos bons e fiéis que estarão prontos para a volta de Jesus. E aí Lucas 12:49, Jesus fala: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso, mas existe um batismo pelo qual eu tenho que passar. Ele estava citando ali da morte dele. E como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que eu vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, eu vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, sogra contra nora e nora contra sogra. Por que Jesus está falando aqui? Porque se você estiver num ambiente em que as pessoas roubam, mentem, falam coisas erradas, alguém que conhece Jesus, ele não vai estar ali no meio convivendo com tudo aquilo naquele oba-oba. Você não vai chegar numa rodinha que está todo mundo falando sobre piadas sujas e vai curtir as piadas. Você vai causar divisão. Você vai falar: não, eu não vou ficar aqui, eu prefiro sair. Não, eu não vou participar desse ato ilícito, eu vou me ausentar disso aqui. E aí é daí que a divisão causa. Luz contra trevas. Nós não vamos chegar num ambiente de trevas e vamos ficar ali misturado. Nós somos luz, nós vamos dividir, nós vamos mostrar o que é luz e o que é trevas. E é daí que vem a divisão. E aí Lucas 12 termina lá entre o versículo 54 até o 57, em que ele vai falar sobre os sinais dos fins do tempo. Jesus disse ainda à multidão: quando vocês veem uma nuvem subindo do oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontecem. E quando notam que sopra o vento do sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Aqui é também, né? Às vezes tem nuvem que aparece num canto que você fala: dali a chuva sempre vem, né? Versículo 56 diz: hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir essa época. Nós sabemos que Jesus está voltando. Nós sabemos que devemos agir conforme a Bíblia, mas muitos de nós estão agindo como se isso não acontecesse, apesar de saber. Então isso é Lucas 12. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupem com essa vida, mas entreguem tudo a Deus em oração, como estudamos na semana passada. Esteja preparado. Não se esqueça, esteja preparado. Leia sua Bíblia, ore e nos vemos domingo às 9h30 da manhã. Até mais!